Olá, vencedores! Estamos de volta ao vivo, diretamente do Streambox Shopping Parque da Cidade, aqui no primeiro piso. Estaremos aqui até às 20 horas, então venha correndo, ainda dá tempo de você presenciar aqui o nosso estúdio, ver como que ele ficou. E ao longo do dia, várias personalidades estão passando aqui e eu consegui aqui pegar uma pessoa super especial que eu já queria entrevistar já tem algum tempo e hoje eu estou tendo a honra. Amanda Françoso, Tudo bem, seja meu querido? bem-vinda. Obrigada, viu? Um beijo para todo mundo. Parabéns aqui pela reinauguração, né? O espaço Obrigado. novo agora, que venha com muita energia boa, muita sorte, muito sucesso, carregado de muitas coisas boas. Já tá dando sorte. Eu falo que o Arte de Vencer já teve a Karina Piva trazendo em primeira mão o lançamento do livro. Agora você, Que legal. daqui a pouquinho o Luciano Zafir também. Que Então, legal. um dia muito especial para mim. Ah, que bom. E que seja assim, né? Que todos os outros também sejam. Sucesso. E tem uma coisa que é legal, que você é lá de Ibaté. Sim. A minha esposa é ali pertinho de São Carlos. Vocês fazem dali? É, tudo ali da região. Eu estudei em São Carlos todo o tempo, né? Eu fiz só o primário praticamente em Baté, depois já fiz o colegial, tudo ali em São Carlos. E veio com quantos anos para São 17. Paulo? 17. Emancipada pelos meus pais. Mas já para trabalhar na Já para televisão. trabalhar. Na verdade, assim, quando eu terminei a faculdade um pouco mais cedo, eu entrei na escola um pouco mais cedo, então eu terminei o colegial, e aí a gente vive aquele dilema, né? Segue o sonho, faz o que está mais à mão, o que a gente faz? E toda a minha vida eu sempre gostei muito da carreira artística. Eu escrevia para um jornal da cidade, que na época não existia blog, nada disso, eram verdade, jornais, jornal, né? Eu amava escrever, eu amava. Sempre fui uma menina que teve aptidão para o artístico. Fazia as danças da escola, era noiva da quadrilha, inventava moda, as professoras queriam me matar. Queria fazer canto, dança, o tempo todo. Então, desde criança... Desde criança eu tive isso. A minha mãe fala que era impressionante. No interior a gente tem umas festas chamadas quermesses, né? Sim. Eu subia, tem foto minha naqueles caminhões que eles punham de quermesse, eu dançando lambada, imitando sei lá quem. Toda a vida foi assim. Minha maior recordação de infância era imitar na Xuxa. Eu tinha aquele microfone dela, eu fazia de conta que eu tinha Paquita, punha minhas amigas para serem Paquitas, sempre. E você se inspirava em quem? Alguém da sua família já era Não, ninguém. Não tem uma pessoa que canta, que toca violão, ninguém. Acho que eu acompanhava, gostava, muito criancinha, era isso, assistia a Xuxa, enfim, tinha uma moça da cultura, a Andréia... não vou me lembrar o nome dela agora. Ela tocava violão, fazia programa bem infantil mesmo, e tocava violão e contava ali as poesias, né? Eu lembro que eu era fissurada, assim, adorava que dava horário à tarde do programa dela. Eu sempre gostei muito, eu sempre tive certeza que se eu não trabalhasse à frente das câmeras, talvez, eu trabalharia atrás, mas sempre ligada a alguma coisa de arte, assim. Sempre gostei, fiz tricô, crochê, pintei quadro, tudo que você pode imaginar eu fazia. Tudo relacionado à arte, você estava lá. Desde muito pequena. Mas isso é legal, quando a gente mentaliza, eu acredito muito nisso e falo nos nossos episódios. Quando a gente mentaliza e quer muito, o universo vai conspirar a favor. Sim. Né? Eu tenho uma história que com 7 anos eu falo que eu já sabia exatamente a minha jornada e eu fiz acontecer exatamente daquele jeito. Então é muito legal quando vem essa inspiração desde cedo, que a gente não tem nenhuma dúvida na adolescência de que carreira vai seguir, para onde nós vamos caminhar, né? E é onde surgiu a oportunidade ali no SBT, que eu acho que foi o primeiro canal de visibilidade que você teve, foi no SBT, Sim, né? foi. Como que foi esse processo? Porque foi um processo difícil, com muitas etapas, né? Foi, o processo em si foi, na verdade, eu vim para São Paulo, como eu te contei, em março de 97. Em julho eu completei 18 anos. E vim e fui morar num pensionato perto do Macunaíma, que era a escola de teatro que eu tinha escolhido fazer naquela época, porque eu pensava assim, eu queria trabalhar com comunicação, ou ser atriz, ou ser jornalista, mas era tudo muito distante para mim. E eu tinha que sair da minha cidade para conseguir alguma coisa, né? O eixo Rio-São Paulo ainda é o eixo artístico, né? E aí meus pais me trouxeram, depois de muita insistência, de saberem que era muito meu sonho. Eu digo que eles me deram realmente a chave da liberdade e me permitiram voar. E hoje eu tenho uma filha e eu sei o que é isso. O que é você abrir mão, às vezes, do seu conforto, né, da segurança de ter seu filho ali no seu ninho e deixar voar.
Então, eu sou muito grata a eles por isso. Acho que eles acreditaram muito no alicerce de educação que me deram também, né? De vida. E vim, então, comecei o Macunaíma, e aí comecei a participar de muito concurso, assim, me inscrevi em agências de modelo, então toda hora tinha um concurso, primeira fila ali do Gugu, na época, que eles pegavam os modelos para fazerem, tudo, levar ovo de Páscoa não sei aonde, né? Comecei a fazer pouquinhas coisas, pouquinhas, até que um dia eu estava no pensionato dessa senhora, era uma senhora que virou minha avó, né? Minha mãe, minha avó, minha tia, enfim, virou uma âncora na minha vida. E ela era uma noite de domingo, ela estava assistindo o programa Silvio Santos, ela devia ter seus 70 e poucos anos, e eu entrei no quarto dela e falei, ai, dona Francisca, eu tô tão sozinha ali no meu quarto, eram quartos, né, um do ladinho do outro, pensionato. Tô tão sozinha ali, vou assistir um pouco de TV com a senhora. Ah, pode ficar. Mas eu sentei no sofá, o Silvio falou, eu vou... Gente, quero avisar vocês que a partir de amanhã eu tô abrindo vagas, aqui o SBT tá abrindo vagas para um programa novo que vai começar, chamado 50 Estrelas, ainda não era fantasia, ia se chamar 50 Estrelas. Então nós precisamos de meninas que saibam cantar, dançar, que sejam extrovertidas, né? Olha, é minha chance. Que tal, simpáticas e não sei o que lá. Passou o endereço, é Nataliba Leonel, então a partir de amanhã, 8 da manhã, tal. Ah, imagina, né? Tava lá, no outro dia, 8 da manhã, eu estava lá com a minha fichinha embaixo do braço, as minhas fotos, numa fila com 12 mil candidatas. Foram 12 mil candidatas. Foram 15 etapas, né? Foram muitas etapas. Muitas etapas. Porque primeiro você ia, fazia todo... Dançava, cantava, nananã, e ia passando. Aí, segunda fase. Então é isso, de 12 mil, 8 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 1.500 meninas, até que eles escolheram as 50 bailarinas e eu fiquei entre elas. Isso demorou realmente uns 6 meses para acontecer. E como foi a sensação de ser escolhida? Ai, maravilhoso, né? A minha grande chance, né? A minha grande oportunidade. E foi rápido, relativamente, né? É claro, foi toda uma vida estruturando isso, mas as coisas foram acontecendo. Porque o meu pai, apesar deles me darem força, ele sempre dizia, ai, Amanda, para trabalhar nesses lugares você tem que ter um parente, um amigo, alguém que te indique. Okay, né? Você é uma menina do interior, uma cidade de 20 mil habitantes, vai chegar em São Paulo, não sabe andar de ônibus, de metrô, não sabe nada. Vai chegar né? É muito difícil, é 1 em 1 milhão. E ele tinha razão. Mas eu acho que quando a gente acha que o impossível está distante, a gente consegue, né? Verdade. E eu tinha muita vontade de vencer, de mudar de vida, de restituir a vida deles, de sair de casa, de tentar uma coisa nova. Eu me via, a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu tinha acho que 7 anos, eu fui para o Play Center, numa excursão da minha escola. E a minha avó contava que eu cheguei e eu falei para ela, eu vou morar em São Paulo. Eu não quero ficar aqui, não por nada, com todo o amor à minha cidade. Mas eu já tinha um mindset maior, né? A sua cabeça é muito maior do que... E eu falava pra ela, você vai morar comigo, É. a gente vai morar num apartamento, porque a minha cidade não tinha prédios. Veio ter prédio agora há pouco tempo. É verdade. Não tinham prédios. Então, quando eu vi aqueles prédios maravilhosos, aquela coisa toda, eu me vi ali, né? E aí, enfim, aconteceu. E você perguntou, a emoção de estar entre as 50 foi maravilhosa. E quando eu fui apresentadora, mais ainda. Mas aí também é o talento, né? Um talento que rapidamente foi percebido pelo Silvio Santos acompanhando uma gravação do Fantasia. Sim. No meio de tantas meninas, ele já conseguiu olhar para você de uma forma diferente. Falar, essa menina tem talento, né? A gente teve essa fase de... Eu dancei 3 meses, se eu não me engano. E a gente já fez muito sucesso. Como bailarina, eu já comecei a colher muitos frutos, porque foi um programa que mudou um pouco a história da TV brasileira. Eu acho que ele entrou para um hall, né? A gente inaugurou lá o 0800, 0900, fez a estreia disso tudo junto com Você Decide da Globo. Então eram programas ícones e de premiação. Imagina aquele monte de mulher ainda te dando moto, viagem, casa, passeio, né, presentes de todos os tipos, jogos, eram jogos interativos. Então o público ligava, participava do jogo, divulgava a sua cidade, o seu estado. Então era muito divertido. Então, como bailarina, eu já comecei a colher muitos frutos do programa. E depois de uns 3, 4 meses que o programa estava no ar, ele realmente foi no estúdio e fez um teste com todas as bailarinas. Ah, foram com todas? Foi com todas. E
para escolher uma nova apresentadora. E não só a gente, né? A Galisteu participou, a Kátia Fonseca, a Solange Frazão, a Claudete Troiano. Tiveram umas 20, 30 artistas já consagradas também participando desse teste. Elas fizeram em outro dia. O nosso dia foi um dia que ele chegou no estúdio do nada e falou, vamos abrir câmera, quem quer fazer o teste, nananã, todo mundo vai fazer e tal. E colocou a gente como bailarinas, mas na condição ali de apresentadora, uma de cada vez, fazendo uma brincadeira. E depois de uns 3, 4 dias, o diretor veio com a notícia que ele tinha me escolhido para ser a nova apresentadora do programa, dentre todas essas mulheres aí. Eu acho que foi a grande... na minha palestra eu falo que foi o meu grande encontro mágico com Deus, né? Que a gente tem alguns pela vida. Mas esse foi muito especial. Nossa. Foi o programa que você fez com a Jaqueline Petkovic. Isso, era eu, a Jaque, a Débora Rodrigues, a Tânia Mari e a Adriana Colim. Éramos em 5 apresentadoras. Éramos em 5 apresentadoras. O programa ficou no ar, sei lá, 1 ano e meio, quase 2 anos, ao vivo todos os dias, das 4 às 6 da tarde, atendendo ligações e tal. Então, foi uma grande escola. Eu digo que ele foi, hoje a gente chama de mentor, né? Essas pessoas que a gente se inspira e que são exemplo. Então ele foi um mentor para mim, era o cara que assistia, que falava, a sandália não tá boa, o cabelo não tá bom, vai no Jassa, o ombro não ficou bom, o que você falou não foi legal. Ele era esse cara, mesmo com tanta coisa para administrar. Então foi um professor, né? Em algum momento você ficou com receio do desafio, porque foi tudo muito rápido, né? Você saiu do interior, Sim. Veio para São Paulo. Aí começou a aparecer na TV com Fantasia, 3 meses depois, né, fez o teste, passou e já estava apresentando um programa. Foi bem rápido. Não, eu sempre fui muito destemida. Você já sabia que dava conta. Eu queria... Você sempre foi comunicativa. Eu queria também. muito, né? Eu queria muito. Então, assim, e tem uma coisa que quando você não tem nada a perder, porque o que eu tinha a perder ali? Nada. Eu não queria voltar para minha casa, não queria voltar eu queria dali para frente. Então, o que eu fazia era dar o meu melhor. Assim, eu treinava, estudava, eu chegava em casa, ficava pensando como que eu ia fazer aquele parabola de um jeito mais interessante, como que eu ia fazer a brincadeira do forno de um jeito diferente das outras apresentadoras, qual que ia ser o meu diferencial, como eu poderia me destacar. E assim, e fui fazendo, entregando o meu melhor e colhendo os frutos da vontade, né, da garra. Mas você se tornou uma comunicadora muito versátil, porque você apresentou programas desde programas sertanejos, né? Sim. Teve uma variedade muito grande de repertório de programas, né? Sim, é verdade. Isso é um pouco difícil, porque normalmente a pessoa nicha, vai numa linha só, né? Linha só, e você mostrou toda essa versatilidade. É que você sabe que as coisas foram meio acontecendo na minha vida. Eu só lembro de ter negado um bom convite que eu tive de uma grande emissora para fazer um programa de esportes radicais. Porque não tinha nada a ver comigo. Não, eu não ia conseguir, ia ser uma mentira, né? Uhum. Mas assim, quando eu terminei o Fantasia, veio um convite para fazer um programa voltado ao segmento country, que era uma verdade. Eu sou do interior e isso era uma verdade para mim. Sempre gostei, sempre fui a rodeio, fui a rainha de rodeio a infância inteira. Gostava de música sertaneja, agronegócio, estava na veia, né? Meu pai lidava com isso o tempo inteiro. Então, fiz depois entrevista com artista, era uma coisa que eu fiz a vida inteira. Foi a maior parte dos meus programas foram voltados a essas entrevistas com artistas. Depois pintou o programa feminino, que eu fiz também, amei. Acho que esse bate-papo. E depois música, tá? Os últimos programas que eu fiz agora em TV foram sempre de entrevistas que entrava tudo, né? Entrava um pouco de música, um pouco de gastronomia, um pouco de desenvolvimento pessoal. Acho que tudo que eu plantei e colhi a minha vida toda, seja no campo profissional ou pessoal, entrou, acho que principalmente nesse último programa que eu fiz. Acho que eu consegui... Na TV Aparecida. Na TV Aparecida. Driblar e colocar tudo isso em ação com muito conforto, com muito respeito ao público e desejando essa entrega. Meu desejo é que a pessoa, como deve ser o seu também, saia melhor do que entrou do meu programa. Aprenda, dê risada, ou chore, ou se emocione, mas saia de lá melhor do que entrou. E acho que isso a gente consegue em qualquer nicho, né? O importante acho que é falar para a família. E como você entende hoje a força da comunicação, principalmente agora na internet, né? Porque a televisão é uma realidade, a internet é uma realidade totalmente distinta. Como você fez dentro dessa sua versatilidade para se dar bem nos dois segmentos, tanto na TV quanto na internet? Você consegue ter muito sucesso junto ao seu público, né? Qual é a receita? Porque normalmente a pessoa da TV, que ela é forte na TV, na internet ela não consegue se destacar e vice-versa.
né? A pessoa forte da internet nem sempre vai bem na TV. É verdade. Como você faz para ter sucesso tanto na TV quanto na internet? Eu acho que tudo é muito diferente, mas tudo converge para um ponto que acho que é o que conquista o telespectador, o ouvinte, seja um programa de rádio, seja a pessoa do digital, os seus seguidores. Eu acho que é a verdade. É você ser leve, trazer verdade, né? É claro que pra gente uma passagem um pouco mais desafiadora. Eu sou de uma época que o artista era inacessível. Quanto mais inacessível você fosse, imagina, eu acompanhava Zezé de Camargo e Luciano, não sei quem, segurança, chegava num restaurante e tinha que entrar numa área reservada, ninguém podia ver, saber. Assim, quanto mais inacessível o artista fosse, melhor para ele, isso mais traria frutos para ele. E hoje parece que é um pouco o contrário, né? Quanto mais você mostra que você tá acordando ali com a cara amassada, que você foi pra academia, que a roupa rasgou, quanto mais você traz a realidade, mais o seu seguidor gosta. Então, acho que assim, transitar pelos dois mundos da comunicação, acho que o grande segredo é você ser você. Né? Tem algumas técnicas que são diferentes, né? TV tem um esquema, a internet, o digital, o YouTube, enfim, o seu Instagram tem outro esquema, mas eu acho que é você trazer a sua essência, a sua verdade, ensinar um pouco. Eu acho que o público de internet, ele gosta de aprender, ele gosta mais de curiosidades, ele não é o entretenimento da TV, de ficar ali sentado dando risada, ele se liga mais, ele quer sair dali com alguma coisa, ele escolhe o que ele quer assistir, ele escolhe, eu acho que tem que ser alguma coisa que agregue a ele, seja o que for. Então, acho que mesmo na internet eu não tenho um nicho, como você comentou da TV, acho que na internet eu também não tenho um nicho certo. Eu mostro um pouco da minha vida, mostro o meu trabalho e mostro que a gente pode conquistar as nossas coisas com força de vontade, com vontade, levar a nossa vida com leveza, porque ela é tão passageira, né? Verdade. E acho que essas coisas todas que vão fazendo com que a gente vá colhendo frutos em todo o canal de comunicação. E que legal que hoje você usa toda a sua experiência, toda essa versatilidade para auxiliar outras mulheres a se comunicarem, né? Conta um pouquinho desse projeto pra gente. Olha, eu tenho alguns projetos que eu tenho feito. Eu comecei esse percurso de desenvolvimento humano há muitos anos atrás, para mim, né? Porque eu precisava. Eu comecei muito nova a minha vida de trabalho, né? 17 eu comecei na TV, mas eu já fazia coisas há muito tempo. Eu sempre carreguei a história da minha família comigo, sempre fui um alicerce de família. Então, tem um momento que tudo isso pesa um pouco na sua vida emocional, né? Nunca tinha me casado, não tinha tido filhos, tinha quase 40 anos e não tinha construído família, porque sempre fui workaholic, sempre trabalhando, viajando, trabalhando. E acho que eu busquei entender mais sobre mim, sobre a vida. O desenvolvimento humano foi muito importante para tudo, né? Para muita coisa. E aí eu transformei isso em trabalho. Criei uma palestra, depois criei um treinamento para mulheres, onde eu fiz empresas e também de forma individual. E hoje, há menos tempo, eu tenho um media training de comunicação e oratória, que entra tudo. Entra sim a sua comunicação, porque eu acho que comunicar bem é a ponte mais próxima que você tem, né, para realizar as coisas na sua vida, seja um casamento, seja um empreendimento, um projeto de muito sucesso. A comunicação é o que nos tira daqui e nos coloca aqui. Uma boa comunicação, que não é um português perfeito. Pelo contrário, é um jeito de comunicar o que você cria, né, rapport com o outro, com verdade, com tranquilidade, falando do jeito certo, as coisas certas. São algumas técnicas que a gente tem. Então, o Media Training, eu acho que ele é muito importante para todo mundo. E como eu até estava falando com você antes da gente iniciar aqui a gravação, hoje as pessoas foram para frente das suas marcas. O dono virou garoto propaganda, ele não contrata mais aquela atriz. É verdade. Ele vai e fala do seu produto, né? As grandes marcas fizeram isso, agora todo mundo está fazendo. Fizeram isso, Então, assim, há uma necessidade de lapidar essas pessoas, né? Ensinar técnicas de leitura de TP, técnicas de posicionamento desde a rede social até como responder uma boa entrevista, como se posicionar. Então, tem muita coisa que entra. Então, eu tenho um público feminino, com treinamentos para um público feminino, e tenho também esse media training que eu faço tanto para empresas quanto para a pessoa física que precisa representar o seu negócio ou uma empresa. E faz muita diferença, né? Faz.
Mas é muito gostoso ver a evolução das pessoas, né? Para mim é um prazer, assim, enorme. É muito bom, é um trabalho muito gostoso de fazer. E me conta, Amanda, empresária, mais uma vertente aí da sua carreira. Amanda, empresária, como que foi essa decisão? Vou empreender. Olha, eu sempre tive vontade de lançar um produto. Eu comecei com livros, eu lancei 2 livros, que eu achei o máximo e tal. Primeiro E foi aí, da sua filha? O Diário da Vitória, que na verdade é um livro que fala o nome da minha filha Vitória. E aí eu coloquei o nome do livro assim, em homenagem a ela, mas não é um livro que fala sobre ela. Tá. O Diário da Vitória, ele é um diário da prosperidade, eu só substituí a palavra. Tá. Então é para homenageá-la, mas assim, é um diário de prosperidade, onde você escreve razões que fizeram seu dia valer a pena, é uma escrita terapêutica. Ações que você vai tomar no outro dia para te impulsionar a chegar mais rapidamente aos seus objetivos, seus sonhos, seus desejos. E tem muitos textos também, né, de assuntos diversos ali, pertencimento, merecimento, maternidade, independência financeira, abuso, família, enfim, um pouco de Completo. tudo. É bem completo. E o segundo livro, o livro Pare, Pense e Reflita, é um livro de pensamentos que eu fazia no início do meu programa. Reflexões. Eu gosto muito de escrever, e aí a poesia vira um pensamento e vice-versa. E é tipo aquele livrinho Minuto de Sabedoria que você abre numa página. Sim. É exatamente assim. Legal. Esse segundo livro, E aí eu queria, né, meu escritório dizia, Amanda, vamos lançar um produto, é tão legal. Aí eu dizia, o quê? Roupa? Não. Sapato? Não tem a menor afinidade. Perfume? Já tem tanta gente vitoriosa nesse segmento. O que pode ser? O que você gosta? Eu falei, olha, matéria, o que eu gosto de acessório. Eu gosto de joia, eu gosto de acessório. Eu gosto de, né... Essa arrumação faz muito parte. Você pega... Esses dias eu tava no interior com a minha família, olhando uns álbuns muito antigos, quando a gente ainda tinha álbum. Cara, eu com 13, 15 anos, já com um brinco desse tamanho na orelha. Eu era assim a vida inteira. Não, é meu, né? É meu. E aí eu falei pra elas, gente, acessório é uma coisa que eu amo. Não sei se tem um nicho que dá certo, se tem mercado, joia, semi-joia, essas coisas eu gosto muito, eu entendo, porque eu consumo a vida toda, eu conheço fabricantes, eu fazia essas produções até para os meus programas, então é uma coisa que eu amo. Vamos tentar, tal. E aí a gente lançou um e-commerce digital, né? Então as pessoas compram de forma digital, a gente entrega para o Brasil inteiro, tem ali as pessoas que encabeçam isso, a curadoria é minha. A gente tem um ateliê que produz peças exclusivas e outras são importadas, enfim. E tá indo super bem. É filhinho pequeno, né? Lançamos em março. Eu vi a sua primeira live. Você viu? Tô aprendendo. Eu falo que a gente às vezes é tão experiente em alguma coisa e em outras coisas a gente tá entrando, né... muito inexperiente, então eu tô aprendendo. Mas a aceitação tá sendo muito boa. Tá sendo boa, a gente tá vendendo bem, e eu sempre digo assim que não é sobre venda, eu nunca quis fazer uma coisa sobre venda, porque venda, cada esquina tem uma loja, né? É muito mais do que isso, eu acho que é ensinar a mulher a usar, é ensinar como ficar diferente, é ensinar como passar do ponto A para o ponto B, como fortalecer essa imagem pessoal, porque a primeira comunicação que existe é a imagem pessoal. Primeiro eu te vejo, e aí é o que você comunica. Ele é sério, ele é extrovertido, ele é mais social, ele é mais nananã. É o que você passa. Depois eu vou saber quem é você. É verdade. Né? Então a imagem pessoal é muito importante. Então, mais do que uma venda de joia, de acessório, é fazer essa mulher se empoderar. É ela entender que ela pode chegar grande. Que eu sempre cito a moça que trabalha na minha casa, que é uma amada. E eu falava assim pra ela, quando eu comecei com isso tudo, ela usava um brinquinho, assim, um pontinho de luz, e aí eu falava, não, vamos, põe um anelzão, põe um brincão, vai, põe um colar, solta esse cabelo, mulher, vem pra fora. Aí ela, não, as pessoas vão me olhar. Ou seja, tinha um fundo emocional ali que ela não queria ser vista. E por que ela não queria ser vista? Autoestima? Né, tem uma razão, com certeza. Ela tem um histórico para isso, né? E aí eu comecei a fazer aquela lavagem cerebral, vai embora linda, vai mulher, solta os cabelos, vai, põe, vamos, tal. Cara, hoje, tem hora que ela chega em casa com uma argola desse tamanho, eu falo, você é meu case de sucesso, porque entrou nela a vaidade. E aí ela fala assim, nossa, é incrível, às vezes eu acordo no sábado, eu já quero me arrumar, falo, vou pôr um brincão, uma roupa diferente, porque é assim, você tem 1000 roupas no seu guarda-roupa e você bota a mesma. É verdade. Né?
não é pra você ter uma vaidade extrema e não é isso que vai te fazer um ser humano melhor, mas assim, a gente tem que olhar pra gente. Tem que ter autoestima, tem que ter amor próprio, tem que se valorizar e se respeitar e trazer isso pra mulher através do que eu tenho feito hoje também é uma forma de poder ajudar de alguma forma, dessa comunicação vir à tona, né? E vai vir em loja física por aí? E aí vem uma loja física que, na verdade, é um espaço. Eu até vou colocar Espaço Amanda Françoso, porque não é só uma loja, a frente vai ser uma vitrine de loja. A gente vai tocar o e-commerce dali também. Claro, vai vender peças de forma presencial, mas é muito mais do que isso. É um estúdio grande, onde eu vou ter um podcast, um estúdio de podcast, um de TikTok Shopping, de lives, A gente quer fazer um escritório, concentrar naquele espaço toda a minha vida empreendedora e artística. Então, nós vamos transformar aquilo ali num espaço mais lúdico, né? E eu conheço o espaço, é maravilhoso. É muito gostoso e ali você consegue acomodar, sei lá, 20, 30 mulheres para uma palestra. Vamos um dia falar de imagem pessoal, vamos falar um dia de maternidade, vamos falar de transformação, de evolução, de trabalho, de ancoragem. Então, eu acho que é um espaço que eu vou conseguir reunir pessoas para fazer coisas que eu amo. E tô assim, com a maior energia boa, que vai ser muito legal. Já pode falar onde vai ser? Vai ser no Marketplace, né? Aqui pertinho. Aqui pertinho, é. Nós estamos num processo. Tem data de inauguração? Não tem ainda, porque nós estamos naquele processo de reforma, que às vezes vai rápido, às vezes demora, né? Estamos pintando, fazendo iluminação e tal. Sempre leva mais tempo e gasta mais do que o previsto. Igual casa da gente, é isso. Aqui a gente bateu o recorde, mudamos em 2 dias. Fiquei sabendo. Parabéns, foi um recorde mesmo. Mas que legal. não é fácil não, né? Mas com certeza eu vou... Vocês que podem me seguir aí pela rede social, Amanda Françoso Oficial, lá eu divulgo para vocês a inauguração, enfim, para que todo mundo possa conhecer, estão também super convidados. Eu creio que deve ser no início de setembro, acho que a gente ainda usa agosto para finalizar, deve ser meados aí de setembro, se Deus quiser. E aí, o que achou do novo Streambox? Eu adorei, super agradável, né? Ainda falei para você, o nome do podcast é maravilhoso. E todo o design, né? Conheço a equipe há muito tempo, já trabalhei com o João há tanto tempo, a gente teve o prazer também de se conhecer, então eu desejo que vocês escolham muitos frutos bons aqui, muita conversa boa para quem está em casa, né? De todos os podcasts. E hoje é muito bom, porque, como você disse, a gente escolhe o que vai ouvir, o que vai consumir. Você está no carro, você está numa espera médica, você está em qualquer lugar à noite. Hoje mesmo, estava te contando que eu vim do interior para cá viajando, e eu vim ouvindo um podcast que eu queria muito, né? De um assunto que eu estava precisando muito em relação à minha filha e tal, com profissionais que eu super admiro. Vim, sei lá, 1h30 ali ouvindo, cara, e viajando e pensando, nossa, que bom a gente ter essa possibilidade, né? É verdade. E quem quiser te acompanhar, quais são as suas redes sociais? O Instagram, Amanda Françoso Oficial. O de acessórios é o A Françoso, né? E tem o site, enfim, o site está bem bonitinho, tem muita coisa, nós temos mais de 800 produtos lá, então com certeza tem um que possa fazer sentido para o seu momento atual, mas o Amanda Françoso Oficial é onde você encontra tudo mesmo e a partir dali tem os links para todo o resto. Bacana. Amanda, quero agradecer imensamente Obrigada. O seu tempo de estar prestigiando a gente aqui no Streambox, na nossa inauguração, de bater esse papo aqui com a gente, do Arte de Vencer. Foi uma honra e quero desejar muito sucesso nessa nova trajetória, Amém. Com seus negócios, com o seu programa, enfim, só coisas boas para você. Amém, para você também. Obrigada pela oportunidade, pelo seu tempo também. Um beijo para todos vocês, muito sucesso. E galera, daqui a pouco tem mais entrevista às 17 horas, Luciano Zafir. Então daqui a pouco a gente volta aí com a live e não percam que esse programa também está super especial. Um grande abraço e até já!